Falar sobre Rússia e Ucrânia, claro. Há uma semana a gente conversou na quinta-feira, quando se deu, né, essa invasão da Ucrânia pela Rússia na madrugada. Passada essa uma semana, como que você tem visto esse conflito? O que te chama atenção? E você acredita que há espaço nessa mesa de negociação para a solução do conflito? Não, Thalita, infelizmente, a gente até falava nos bastidores, né? A gente precisa procurar notícias para se animar. A minha impressão é de que ambos os lados estão tentando ganhar tempo. A Ucrânia está tentando ganhar tempo para que a OTAN saia em seu socorro, e isso dificilmente vai acontecer. A OTAN deixou a Ucrânia pendurada pelo pincel na mão, levou a escada e se vire. Né? Então nós não vamos ter, como a gente teve no governo Clinton, bombardeios na Sérvia, etc. Né? As pessoas estão com esse clima de Terceira Guerra Mundial, etc. Se esquecem que os Estados Unidos e a OTAN já bombardearam a Europa Central, há 10 anos atrás, enfim. Né? E ao mesmo tempo me parece que o Putin tinha uma expectativa de que fosse uma blitzkrieg, né? Como se diz na estratégia militar, fosse uma guerra rápida de tomada de poder, em especial de Kiev. Então, eu acredito que a Rússia só vai para a negociação de fato depois que eles tiverem tomado Kiev, que é a capital do país, e acredito que as exigências da Rússia serão, para além da OTAN, da Ucrânia não aderir à OTAN, a queda do presidente ucraniano, que convenhamos, né, uma espécie de tiririca de extrema-direita, né, sustentado por milícias nazifascistas, né? Então, eu imagino que a Rússia, antes de ter controle total do território, não vai para uma negociação de fato. Né? E não é à toa que a invasão da Ucrânia começou no momento da reunião do Conselho da Segurança da ONU, para criar a ideia de fato consumado e vocês negociem nesses termos e não vai haver recuo. E a Ucrânia tenta ganhar tempo numa esperança desesperada de algum tipo de apoio internacional. E isso vai ter consequências, nós vamos falar sobre isso durante muitos anos, porque, no fundo, o que os Estados Unidos fez com a Ucrânia representa que ele não tem a grande propaganda dos Estados Unidos sempre foi a capacidade de proteger seus aliados, e não é nesse caso. Ele motivou a Ucrânia para a guerra, instigou a Ucrânia para a guerra e deixou a Ucrânia brigando sozinha. Né? Isso vai custar certamente a reeleição do Biden, não nos surpreendam se o Trump voltar com esse discurso. Foi assim que o Jimmy Carter caiu nos anos 70, né, com a embaixada do Irã, etc. Então, a minha percepção claro que é muito complexo, tem muita coisa em jogo, tem muitas forças, é briga de cachorro grande, né? Mas eu imagino que nós iremos para um redesenho desse mapa com duas províncias pró-Rússia, com um governo pró-russo no lugar do atual governo, e que vale lembrar também, né? O antigo governo ucraniano pró-russo foi derrubado por um golpe, assim como a gente acabou de falar sobre 2016, também financiado por empresas americanas, a tal da Revolução Colorida, né? Eu tive o prazer de fazer a apresentação do livro para expressão popular em 2018, As Guerras Híbridas, do Ennio Coríbico, em que ele justamente trata de como houve uma revolução fabricada na Ucrânia, que abriu espaço primeiro para um mega empresário do petróleo que financiava milícias neonazistas, e agora esse rapaz que é realmente, né, literalmente, profissão comediante, e que também é sustentado por essa mesma base de apoio neonazista. Né? Então, infelizmente, é um conflito em que não tem como torcer por nenhum dos lados. Né? A humanidade sai perdendo em todos eles. Puxa vida, para finalizar, como você avalia o Brasil nessa situação, né? Hoje eu li um artigo no UOL que comparava, inclusive, o ministro das Relações Exteriores com o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde. Parece que ele está sempre tendo que corrigir alguma coisa que é dita por Bolsonaro. Itamaraty tem uma postura, Bolsonaro tem outra, né? Como que você está vendo? Inclusive ontem, na ONU, aquela resolução que foi votada, né? O Brasil votou contra, a favor da resolução que repudiava a invasão da Rússia, né? Como que você está assistindo o papel do Brasil nessa discussão? Olha, eu tô com muita pena do embaixador brasileiro da ONU, porque a cada hora ele se comporta de uma maneira, a própria diplomacia internacional não sabe mais como o Brasil se comporta, né? O Brasil votou a condenação da Rússia, mas também um dia antes se pronunciou condenando a invasão, mas também condenando a OTAN, né?
De certa forma, a gente conversou isso na semana passada, né, Thalita, de que o Brasil sempre teve uma posição de neutralidade em relação à Rússia. E o ideal, talvez, nesse momento, fosse isso. Porque, por um lado, o Brasil tem vínculos aí geopolíticos com a Rússia, desde os BRICS, e, ao mesmo tempo, tem uma questão muito interessante que o jornalista Alan Farquhar levantou esses dias. O Joe Biden não confia em nenhum presidenciável brasileiro. E nenhum presidenciável brasileiro confia no Joe Biden. Então, seria a típica situação em que o Brasil devia realmente buscar a neutralidade, né? E acompanhar, enfim, exigir, como fez o presidente Lula na semana passada, né? Pedir uma Assembleia da ONU, uma intervenção maior da ONU, enfim, a paz mundial. No discurso formal, o governo Bolsonaro tem dito pela neutralidade. Agora, na vida real, os jornalistas ontem tiveram acesso a um WhatsApp que o Bolsonaro dispara para os seus seguidores, em que ele faz uma lambança, assim, que no final ele diz o seguinte: o Putin é o único que pode nos salvar da nova ordem mundial. Sabe essa teoria da conspiração, Illuminatis, reptilianos, conspirações secretas, né? E claro, o Putin tem um discurso autoritário, viril, anti-LGBT, que cai bem na base bolsonarista, ainda que até ontem eles diziam que queriam ucranizar o Brasil, né? Então eles estão fazendo essa adaptação de discurso. Qual é o grande problema do governo Bolsonaro, né? Eles têm que torcer para a guerra acabar o mais rápido possível. A gente falou da Petrobras e do petróleo, né? O governo Temer, o golpe que derrubou a presidenta Dilma, retirou a Petrobras da área de fertilizantes, fechou 3 fábricas, uma venderam para os russos. Hoje, 70% dos fertilizantes brasileiros são importados, 20% deles da Rússia, outros 20% de Belarus, que, como é aliada da Rússia, também está impedida. O trigo, o Brasil importa da Rússia, e, inevitavelmente, nós vamos ter 3 situações aí que vão pressionar a inflação. O trigo e os fertilizantes, o dólar, porque em momentos de conflito mundial os investidores buscam moedas mais seguras, né? E os combustíveis, porque não só a Rússia é uma grande produtora de petróleo, como a Arábia Saudita, que é aliada da Rússia, também é uma grande produtora, o barril vai disparar. Ou seja, mesmo que a guerra termine hoje, os efeitos econômicos vão se estender para a economia brasileira pelo próximo período, né? E isso é a pior notícia que o governo Bolsonaro poderia ter nesse momento, já que nós temos uma economia combalidíssima desde 2016. Sabe que ontem a gente mostrou algumas falas da ministra Tereza Cristina, né, a ministra da Agricultura, comemorando a venda dessa usina de fertilizantes para a Rússia. E daí ontem também, numa coletiva, ela lamentou, na verdade, essa dependência que o Brasil tem hoje em dia de fertilizantes internacionais, porque contava com um preço baixo, né, em relação a esse produto, e essa guerra está trazendo essa oscilação. Que coisa. Miguel, muito obrigada. É sempre um grande prazer te receber e conversar com você por aqui, viu? Um bom fim de semana, bom começo de semana que vem. Eu volto a te encontrar na quinta-feira. Um beijo e até lá. Beijo, até a próxima semana.